Quase que eu não levanto, né? O jovem, eu falei, não é comigo não, é o outro. Abra sua Bíblia aí, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Amém? Evangelho de João 14. Se puder tirar o grave para mim. Quase todo. Não sei como é que funciona. Que eu estou com probleminha aí nas cordas vocais. Então daqui a pouco a voz vai ficar ainda mais rouca. João, Evangelho de João. Capítulo 14. Versículo 6. Amém? Acharam? Deixa eu botar o celular aqui também, que o celular é a cola da referência bíblica. Foi. Acharam, queridos? Então, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mais uma vez, querido. Então respondeu Jesus: Eu sou o caminho. De novo, querido, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amém. Existe uma regrinha, querido, básica de interpretação que eu tenho o hábito de repeti-la frequentemente, que eu aprendi essa regrinha antes de eu me converter. Eu tenho um tio que ele é um pastor batista e ele, com o intuito de me evangelizar, ele pedia que eu lesse a Bíblia frequentemente, fazendo algumas perguntinhas para interpretar a Bíblia. Isso fazia com que eu ficasse preso na leitura 1 hora, 2 horas, 3 horas. E hoje eu nem acredito que eu já fiquei quase 6 horas lendo a Bíblia. E quanto mais eu lia, mais eu queria achar respostas, mais eu fazia perguntas, e mais eu ia me aprofundando, e mais eu ia questionando, e eu anotava, ia anotando, ia anotando. E é essa regrinha que eu gostaria que a gente aplicasse a esse texto. Nós usamos esse texto com uma certa frequência, e enquanto eu estava lendo ele, o Senhor me chamou a atenção para algo muito interessante, que às vezes a gente não atenta, isso é no meu caso, eu não havia atentado, e por conhecer a passagem, eu também não havia aplicado a tal regrinha, de quem está falando, o que está falando, perdão, quem está falando, para quem está falando, o que está falando, e por que está sendo dito. Qual a conclusão daquilo? E eu resolvi aplicar a regrinha nessa passagem. Na verdade, o capítulo 14, o assunto do capítulo 14 começa nos capítulos anteriores. E aí a gente tem que ler o 12, o 13, o 14, continuar no 15, para ter o entendimento. E eu falei, poxa, a primeira pergunta é fácil, né? Quem está falando? O próprio verso já diz, então respondeu Jesus. Falei, beleza. Mas para quem ele está falando? E aí eu fui pesquisar para quem Jesus estava falando, e Jesus estava dando uma resposta, a própria passagem vai dizer, a um cidadão chamado Tomé, um de seus discípulos. E sobre o que Jesus estava falando, e aí eu precisava ler tudo, ler o anterior, para entender o assunto. E é sobre o que Jesus estava falando e por quê, e para quem ele estava falando e por que ele estava falando aquilo, que eu gostaria que nós atentássemos nossa atenção hoje, né, a redundância, atentássemos a nossa atenção, mas que a gente pudesse focar nisso. Eu gostaria que você prestasse atenção que, primeiro, quem está falando parece simples.
você vai responder de forma tranquila: Jesus. Mas a primeira coisa é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é o ser do qual se fala na minha igreja. Talvez ele seja uma pessoa, talvez ele seja o seu Deus, talvez ele seja o meu Senhor, meu Salvador. E aí a primeira resposta, ela não pode ser tão simples, ela não pode ser tão rasa. Então quem está falando? E aí cada um faz a sua análise, a sua reflexão. E para mim a resposta foi: quem está falando é o meu Jesus, o dono da minha vida, aquele do qual eu sou servo, do qual a palavra servo significa escravo. Logo, eu estou falando daquele que é dono da minha vida, do qual eu deveria incondicionalmente obedecer, sem questionar, sem pestanejar. E aí eu falei: Mateus, qual é o tema? Não, meu parceiro, tranquilo, é o que você tiver no coração, que Deus te der. E ficou mais fácil, porque o tema ele me deixa às vezes limitado. Eu não gosto de encaixar, uma passagem bíblica num tema. E eu comecei então a falar: poxa, Senhor, eu tenho a liberdade de buscar no Senhor e de ouvir o Senhor falar. E baseado nisso, eu cheguei então a uma clareza de que quando eu faço a primeira pergunta da interpretação básica, da exegese, da hermenêutica básica, eu entendo que a resposta para mim, e aí você faz a sua, eu faço a minha. E conforme a primeira resposta conforme a gente conduz a nossa vida. E quando eu lembrei que Jesus então é o meu Senhor, me faz lembrar o preço que foi pago pela minha vida, o sacrifício de cruz, a maldição lançada sobre ele, que estava reservada a mim, o castigo lançado sobre ele, que estava reservado a mim, a morte lançada sobre ele, que estava reservada a mim. E eu chego a uma conclusão: nosso tempo ele é curto, então eu não vou esticar, que eu poderia colocar aqui para mim e para você, na mesa, série de situações que nos mostram e afirmam porque ele é o meu Senhor, porque ele talvez seja o seu Senhor, e porque ele deveria ser o seu Senhor se ele ainda não é, porque ele deveria ser o teu Deus se ele ainda não é, porque ele deveria ser o seu Salvador se ele ainda não é. Eu poderia aqui reafirmar com dezenas de passagens bíblicas. Eu poderia começar por Isaías 53, dizendo: verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz foi lançado sobre ele, para dar a primeira resposta de quem é que está falando nessa passagem. Então já chegamos ao entendimento de que é Jesus, amém, querido? E eu tenho entendimento de quem Jesus é para mim. Não só hoje, mas para toda a eternidade. E aí eu vi que Jesus ele fala isso porque lá no versículo 4, ele vira para Tomé e ele diz: Tomé, discípulos e todos os que estavam ali, Filipe, Pedro, João, ele diz assim: olha, vós conheceis o caminho. Então eu também sei que Jesus está dando essa resposta, no caso aqui a Tomé, diretamente, e também aqueles que estão com ele. E essa resposta, evidentemente, se refere a uma pergunta que para nós parece tão simples. Às vezes a gente olha para Tomé e menospreza, porque como pode o camarada fazer uma camarada que andava com Jesus fazer uma pergunta dessa? Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, vocês conhecem o caminho para onde eu vou.
E por mais incrível que pareça, Tomé e os discípulos que ali estavam, demonstra que não sabiam. E Tomé então diz no versículo 5, Senhor, não sabemos para onde vais, como então conhecemos o caminho? Cara, isso é incrível. Porque eles estavam andando com Jesus há um período grande, não sei se anos ou se um ano, mas me parece que já estava próximo à morte de Jesus, logo, tinha aí pelo menos mais de 2 anos. Então eles viram Jesus fazer milagre, Deus revelar as coisas através do Espírito e revelar coisas através de Jesus, falar com Filipe, falar com André, apresentar várias situações, milagres, prodígios, maravilhas, tremendas coisas sendo feitas pela mão daquele que eles acreditavam até um certo ponto que era o Filho de Deus. Jesus lhes apresenta uma série de ensinamentos, mas eles simplesmente olham para Jesus e diz, Senhor, nós não conhecemos o caminho. E aí, querido, você pode olhar para Tomé como uma pessoa incrédula. Eu prefiro olhar para ele como alguém sincero. Que com a pureza do coração dele, com a sinceridade, ele vira para o Senhor e diz, Senhor, nós não conhecemos o caminho. E muito provável, estou conjecturando, que os outros discípulos também não conhecessem. Porque senão Pedro, o antecipado, não é isso, sanguíneo, ele teria falado, você pode não conhecer, Tomé, mas eu conheço. Mas me parece que todos consentem com a afirmação de Tomé. Logo, então a gente entende que Jesus, ele responde para Tomé, ele fala com quem? Com Tomé e seus discípulos, porque ele conjuga no vós. E aí a gente chega à terceira pergunta, sobre o que ele está falando? Qual é o assunto que Jesus está falando? É simples a gente chegar aqui e falar, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e eu te apresentar que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, mas Ele não estava nessa circunstância, nesse ato, Ele não estava apresentando o caminho, a verdade, a vida, afirmando isso para os ímpios, Ele estava afirmando para aqueles que andavam com Ele e ainda assim não conheciam. Aqueles que viram Jesus fazer milagres e maravilhas e ainda não o conheciam. Aqueles que expulsaram demônios em nome do Senhor e não conheciam. E a gente entende que Jesus está falando isso porque existe uma dúvida, existe um ponto de interrogação no coração dos seus discípulos. Vós conheceis o caminho. Não, Senhor, nós não conhecemos. Mas eu estou há tanto tempo com vocês, eu estou falando, se vocês conhecessem o caminho, vocês entenderiam. E Jesus começa pacientemente a explicar. E sobre conhecer, querido, é algo tão interessante. O pastor Léo, ele uma vez falou que eu sou o cara do dicionário. Porque eu gosto do dicionário. Eu gosto de entender o significado das palavras. E uma das definições para a palavra conhecer é se relacionar. É ter um relacionamento. E o capítulo 13, 14, 15, 16, parece que Jesus ele foca em mostrar para os discípulos a respeito do que é ter um relacionamento. Então ele diz, vós conheceis o caminho. E eles dizem, não, Senhor, nós não conhecemos. Então Jesus diz, olha, vocês se relacionam com o caminho. E ele disse, não, Senhor, nós não nos relacionamos com o caminho. Eu vou focar numa única definição, relacionamento. Tem várias, mas eu quero abordar só essa. Então o relacionamento também é conhecimento. Por isso se deve namorar e não casar diretamente, né? Se deve não. Aconselhamos que não se faça um casamento precipitado, porque você deve conhecer. Tem um temperamento, tem caráter.
Assim, sempre aconselhado, não é isso? Para os jovens, para as irmãs solteiras, para os irmãos solteiros. E aí, às vezes, se antecipa, quebra a cara, mas não é assunto dessa noite, é outro. E o Senhor, Ele trata de uma forma específica, trata o relacionamento com Deus, com Ele, com o que Ele explica, com o que Ele ensina, de uma forma íntima e, por que não dizer, também de uma forma condicional. Porque Ele diz, se vocês me conhecessem, se vocês me amassem, se vocês me amarem, e Ele usa o se diversas vezes. Porque existe uma condição de você saber se você realmente se relaciona com Ele, se você o ama, se você crê. E esses capítulos tratam disso de forma muito clara e muito íntima. Então, relacionamento, conhecer não é só saber, mas é também relacionar-se. Então, Jesus está falando, olha, vocês se relacionam com o caminho. E ele disse, não, Senhor, nós não nos relacionamos. Estamos com o Senhor, mas não entendemos. E aí Tomé caminha com o Senhor, mas ele não conhece. Filipe caminha com o Senhor, mas também não conhece. Judas caminha com o Senhor, se relaciona com ele, mas também não conhece, a ponto de traí-lo. Versículo 8, versículo 22. Pedro, no finalzinho do capítulo anterior, Pedro vira para o Senhor e fala, Senhor, eu vou te seguir onde o Senhor estiver, eu estou pronto, fica tranquilo, estamos juntos. Jesus fala assim, estamos juntos? Não, Pedro, não estamos juntos. Você vai me negar antes que o galo cante 3 vezes. E aí, querido, eu quero abordar que a gente tem que aprender um pouco mais sobre se relacionar com o Senhor. Porque é muito complicado quando a gente cumpre tarefas, quando a gente faz coisas sem se relacionar com o Senhor. Então a gente só cumpre tarefa. E às vezes a gente acaba achando que a gente está no caminho, que a gente crê no caminho, que a gente se relaciona com o caminho. Mas pode ser que a gente acabe ficando à beira do caminho. Pode ser que quando Cristo voltar a gente fique pelo caminho. E a gente não tenha achado o caminho. Acontecem muitas coisas nos nossos dias, nos nossos relacionamentos terrenos, no nosso relacionamento de igreja, trabalho, que podem ofuscar o nosso relacionamento com o caminho, nosso relacionamento com o Senhor. Ele disse, eu sou o caminho, então o relacionamento com Ele. E temos que ter a sinceridade, a hombridade de virar para o Senhor, nos prostrarmos e dizer, Senhor, eu não conheço o caminho. Tanto quem já está com o Senhor, quanto quem ainda não está com Ele. Senhor, eu não conheço o caminho. Nos mostra o caminho. Eu quero saber o caminho. Como eu disse, querido, eu não quero menosprezar Tomé, Filipe. Você vai pegar aí versículo 8, versículo 22, você vai ver que todos esses discípulos apresentavam um relacionamento vazio ou parcial, ou ainda um relacionamento um pouco ignorante, leigo com o Senhor. E eu não quero aqui menosprezar Tomé, menosprezar Filipe. Como eu disse, eu prefiro olhar para as pessoas com bons olhos, porque se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Então eu prefiro ver Tomé como um camarada sincero, não como um incrédulo. Nós, os evangélicos ou os de outras religiões que leem a Bíblia, rotulamos Tomé como um incrédulo. Mas provavelmente, se ele não tivesse tocado na ferida de Jesus, sentido a ferida, nós não afirmaríamos que Jesus ressuscitou. Então eu prefiro ver como um cidadão sincero,
um discípulo sincero. Um discípulo que ele simplesmente, ele mostra toda a sua humanidade diante do Senhor. Ele não apresenta para o Senhor um super-homem, um super-crente. Ele demonstra que ele é humano. E ele diz: nós não conhecemos o caminho, Senhor. Mas quando esses cidadãos, eles conhecem o Senhor mais à frente, você vai ver isso lá em Atos. Jesus morre, ressuscita, se apresenta a eles, eles veem, Tomé toca. E aí você vai ver Pedro, um homem novo, você vai ver Filipe, um homem novo. Você vai ver João, o camarada que se esconde na crucificação, um homem novo. Você vai ver Tiago, que parece que Tiago foi o cara que também se escondeu, se afastou, porque diz que os discípulos se afastaram na crucificação, só João que ficou ali mais próximo. Então Tiago também um homem novo, porque quando a gente conhece e se relaciona com o Senhor, com Jesus Cristo, com aquele que é dono da nossa vida, quando a gente se entrega para Ele, tudo muda. Nós nos tornamos, então, moradia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 21 e versículo 23. E quando a gente se torna morada de Deus, tudo muda, querido. Eu conversava com uma irmã esses dias e a gente falava sobre o Evangelho, e a gente fica questionando sobre algumas coisas que eu vejo que é complicado, porque a própria definição, ao dicionário de novo, né? A própria definição para evangelho significa boas novas. Boas e novas notícias. Boas e novas coisas para um povo que estava aflito. Boas e novas coisas, uma nova história para o povo gentil, que não foi o alvo da salvação a princípio. E aí, querido, a irmã falou assim: mas Tiago, como pode? A gente tem aí crentes, pedófilos, estupradores, mentirosos. Nós temos maridos espancadores. E eu falei: amada, entenda uma coisa. Eu não sou o dono da verdade, eu não tenho resposta para tudo. Às vezes eu acho que eu tenho. E respondo com a resposta que eu acredito que seja correta. E eu falei assim: muito provável que essas pessoas que você cita, sendo ela um crente sem título, ou diácono, presbítero, pastor, apóstolo, bispo, semideus, arcanjo, provavelmente essa pessoa ela não tem contato com o Evangelho. Então a vida dela não é mais uma vida com as boas e novas coisas que Deus tem para ela. E quando eu falo o que Deus tem para ela, provavelmente você pensa em alguma coisa nessa terra, querido. E Evangelho não é isso. O Evangelho são boas e novas coisas que Deus faz de dentro para fora. E aí eu falei: amada, muito provável um marido que espanca a mulher, ele não tem contato com o Evangelho, porque na minha concepção, o Evangelho ele tem que trazer mudança. Porque se ele não traz mudanças, a gente continua deliberadamente profanando, mentindo, maldizendo, batendo, espancando, xingando. É provável que a gente não tenha contato com o Evangelho. Talvez a gente tenha tido um dia. Eu não vou dizer que a pessoa nunca se converteu, nunca conheceu o Senhor, não. Mas a Bíblia ensina que o pecado ele vai engessando a mente da gente. E se a gente ficar com o nosso coração duro, a cerviz dura, a gente vive na prática do pecado de forma deliberada, de forma libertina. E aí já não resta temor, já não resta perdão de pecados, porque não tem arrependimento. O contato, querido, com o Evangelho, com as boas novas do Senhor, tem que ser diário, tem que ser contínuo, tem que ser constante, tem que ser sincero.
E aí eu falei para ela: amada, muito provável, e eu não sou o dono da verdade, muito provável que o casamento termine, porque um dos dois não se sujeitaram ao Evangelho. E conhecer, uma das definições para conhecer é sujeitar-se. Sabe por quê, querido? Eu e a minha esposa trabalhamos, ficamos juntos 24 horas praticamente por dia. E algumas pessoas, alguns irmãos, muito preocupados conosco, falam assim: é complicado, né? É complicado esse negócio de ficar o dia todo junto, com esse negócio de quarentena. Primeiro foi o negócio de trabalhar junto, depois quarentena. Eu falei: pra gente não. Pra gente não. Ah, então porque vocês não brigam? Claro que brigamos. Vocês não se desentendem? Claro que se desentende, normal. Mas eu não posso ser um espancador, porque eu sou uma nova criatura. Ela não pode me desonrar, me desrespeitar, porque ela é uma nova criatura. Então ela se sujeita ao Evangelho, eu me sujeito ao Evangelho, e a gente se sujeita um ao outro. Isso é Evangelho. E por isso são aí 24 anos, vamos fazer 24 anos. 24? 20 anos. 20 anos, perdão. Foi mal aí, desculpa. 20 anos de casados. Quase que eu arrumo um problema, né? Ah, tá bom, pelo menos eu botei para cima, né? Errei para cima. E aí, querido, não tem como um casamento perdurar se não há sujeição ao Senhor. Não tem como um namoro perdurar se a gente pula etapa, porque não se sujeita ao Evangelho. A gente não se sujeita ao caminho, não se relaciona com o caminho que é Jesus. A gente não se relaciona com a verdade que é Jesus. Não nos relacionamos com a vida que é Jesus. E aí o pecado, vivemos em pecado, o pecado gera morte, esse é o salário dele. Então casamentos se frustram, amizades acabam, porque não há sujeição ao Evangelho. Poxa, mas aí a gente tem cultos 2, 3, 4, 5 vezes por semana. Me foi perguntado isso. Como você pode dizer que as pessoas não estão tendo contato com o Evangelho? Eu falei: olha, humildemente eu te digo, talvez não esteja sendo pregado o Evangelho. Porque, querido, o Evangelho ele traz, eu fiz questão de anotar, porque eu sou meio esquecido. O Evangelho ele traz a nós obediência, mudança, ele traz conflito. Quando eu leio lá Jesus falando: bem-aventurados são os pobres de espírito. Beleza, eu não sei o que é pobre de espírito, então eu passo batido. Quero nem saber. Se eu não procurar saber, provavelmente eu não vou saber muito bem mesmo, vai passar. E aí eu não vou estar conhecendo o Senhor, conhecendo o caminho, mas tudo bem, esse a gente pula. Mas aí Jesus diz assim: olha, felizes são aqueles que são pacificadores. Olha aí, agora deu ruim. Porque eu sou aquele que jogo gasolina na fogueira. Eu sou aquele que quando eu vejo o pau quebrando, isso aqui é importante. Eu sou aquele que manda mensagem: André, você não sabe o que Valdirei falou de você. Se eu te contar. A gente se preocupa muito com o adultério, né? Com a fornicação. Não é isso? Também deve se preocupar. Mas aí, querido, a gente se relaciona com o caminho, se relaciona com o Senhor, se relaciona com o Evangelho, e se ele não gera mudança, de forma que o adultério acabe, a fornicação acabe, a mentira acabe, a fofoca acabe, a mudança acabe, a mudança continue, ou a mudança de uma vida de pecado, ela vem a surgir na nossa vida, logo não é Evangelho. Logo, se eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e eu continuo vivendo uma vida de pecado deliberado, não é Evangelho que eu estou ouvindo, ou eu cerrei os meus ouvidos. Eu coloquei tapumes e lacrei. Eu falei: eu não quero saber do Evangelho, das duas uma.
E eu falei para a irmã, talvez por isso nós não vejamos também grandes milagres, grandes prodígios, grandes maravilhas. Nós não vemos jovens cheios do Espírito, cheios do poder. Nós não vemos os nossos velhos sonhando, tendo visão, profetizando. Talvez por isso nós não vejamos o poder que o Evangelho é. Talvez. E eu digo talvez. Eu não sou o dono da verdade. Eu falei que ia assumindo a voz, não falei? Daqui a pouco eu vou pedir a Nícia, a Thaís só, vou soprar no ouvido e eles vão só fazendo sinais. E aí, querido, o Evangelho ele tem que gerar em nós um conflito. Quando eu leio lá, bem-aventurados são os mansos, se isso não vier de encontro à minha natureza, então, querido, eu cerrei os meus ouvidos, ou o que eu tenho ouvido dentro da igreja não é Evangelho. Aquele que tem fome e sede de justiça, porque vai ser saciado. Então ele não canta musiquinha de vingancinha. Ele não olha para o irmão, para o conhecido, e fala, Deus vai fazer justiça com aquele vizinho. Imagina você, querido, que eu tinha uma vizinha, que até sal grosso rosa ela botava na porta da loja. Não sei para quê. Imagino, como o dono da loja falou, imagino que ela achou que ela estava jogando algum tipo de coisa sobre a minha vida. E aí ela jogou, ela passou e eu esperei ela passar, ela sair, ela ir embora. Depois que ela ia embora, eu fui lá e tirei o sal. Porque eu também não queria ofendê-la. Eu não queria simplesmente na cara dela, aqui ó, estou varrendo porque isso não me importa. Não. Isso não é ser manso, isso não é... E eu poderia também, como vários ensinamentos aí, ditos evangelho, pedir ao Senhor que fizesse justiça. Mas o Evangelho diz assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Se o teu inimigo bater de um lado, não. Aí eu viro sururu. Porque eu sou crente, mas não sou bobo. Então você não é crente. Então eu não sou crente. Eu sou alguma outra coisa. Menos uma pessoa que conhece o caminho, que se relaciona com o caminho e se sujeita ao caminho, que é Jesus Cristo. Então eu não me relaciono com o Evangelho. E aí, querido, não tem ninguém aqui que passa, a começar por mim. Mas eu não estou falando de, no momento de ira, no momento de erro, no momento de falha, eu me irar com a minha esposa, com a minha filha, com o vizinho, não. Eu estou dizendo, quando Jesus diz, bem-aventurados mansos, ele está falando de uma nova essência, de uma nova criatura, de um novo nascimento, de você ser uma outra pessoa. Não quer dizer que você não vai errar, porque você é humano, assim como Tomé, caminhando com Jesus e disse, Senhor, não conhecemos. E quando eu e você falharmos, tropeçarmos em alguma coisa, por conhecer o Evangelho, a gente sabe que quando a gente se arrepende, nós somos perdoados. Não é isso que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, 9? Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado, e o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo pecado. Então não estou falando de falhar, estou falando de pecar frequentemente, sem temor, sem tremor e sem nenhum tipo de desejo de obediência. E logo, se o Evangelho não confronta quem nós somos, ele não converte o nosso caminho, ele não nos consagra. Eu não sei se a definição de consagrado é essa, mas um irmão falou uma vez isso para mim e eu, não como uma definição oficial, mas eu defini isso como uma verdade. Consagrado, se a gente botar como uma palavra composta e separar ali, é com o sagrado, com aquele que é sagrado. Então, quando nós nos decidimos a estar consagrado, estar com Jesus, tem que ser para valer, querido. Tem que ser para valer. Amém? O Evangelho ele nos traz consciência do pecado, ele nos traz conciliação com Deus e comunhão com o Pai. E aí eu separei um monte de palavras que conflito, confronto, conversão, consagração, consciência, conciliação, comunhão e e eu falei melhor parar porque senão
Eu não vou conseguir achar, vou pegar o dicionário e vou caçar mais palavras. Mas isso tudo se resume em que nós devemos então estar com o Senhor, que é o caminho, que é a verdade. E conhecendo Ele, nós devemos nos relacionar com Ele. E nos relacionando com Ele, querido, boas e novas notícias a respeito da sua vida Deus tem. Amém? Boas e novas notícias a respeito da minha vida Deus tem. Deus tem boas e novas para o seu caráter. Deus tem boas e novas para a sua personalidade. Deus tem boas e novas para o seu casamento. Deus tem boas e novas para as suas amizades. Deus tem boas e novas para o seu relacionamento dentro desta congregação. Deus tem boas e novas coisas para todo aquele que se relaciona com o seu Filho Jesus Cristo. Eu anotei aqui porque eu ia esquecer de falar da minha filha. Minha filha está aprendendo a tocar violão. Cara, é muito legal. Eu tentei ensinar ela algumas vezes e não funcionou. Porque eu ensinava e exigia. Logo, quem ensina e exige ao mesmo tempo, sendo pai, não dá certo, não flui. E ela desistiu, depois ela quis teclado, e depois ela pediu para eu ensinar teclado. Eu falei, eu não vou ensinar porque a gente vai ter problema de novo, não vai dar certo. E aí ela cismou um dia, chegou em casa e falou assim, pai, me ensina violão de novo? Eu falei, vou te botar na aula. Quer fazer violão? Vou te botar na aula. E ela está fazendo a aula. E ela também está no grupo de pré-adolescentes e jovens. E ela está cantando, ela está ajudando na ministração do louvor. Os jovens fazem o louvor e ela ajuda na ministração do louvor. Ela canta e ela está puxando, ela está solando. E ela é muito elogiada lá pelos jovens, é elogiado pelo líder dos jovens, e é elogiado pelas pessoas da igreja, e é elogiado também pelo pai, né? Lógico, evidentemente eu não ia deixar de elogiar. Mas não elogio porque passo a mão não, porque realmente ela está fazendo tudo direitinho. Se a gente estivesse fazendo errado, eu ia elogiar do mesmo jeito. Mas tudo bem. E aí, eu sou muito criticado pela forma que eu educo a minha filha. Tem irmãs que falam assim, fala para ela parar de me chamar de senhora. Eu falei, eu não. E eu te digo mais, você vai falar para ela não te chamar de senhora e ela vai continuar chamando. Aí eu falo assim, filha, pode chamar, ela quer que chame de você, chama de você. E ela olha para mim e fala assim, eu não. É senhora, senhor. Filha, você já leu o 1 João capítulo 5? Não, pai. Está esperando o quê? Você tem que ler o 5, fazer um resumo e me entregar. São 20 linhas só. O resto do dia é seu. Ah, tá bom, pai, vou fazer. Também não tem atrito, não. Aí ela vai, faz o resumo, entende, pá, ela entende, passa para mim. Às vezes eu acrescento alguma coisa, a maioria das vezes não. E aí ela falou, pô, pai, por que o senhor faz isso comigo? Por que o senhor manda eu ler a Bíblia? Eu falei, porque você passa o dia inteiro, você não ouve um louvor, você não lê um texto bíblico, se eu não te mandar. E aí, filha, o que mais importa para mim não é se você canta bem. Não é se você toca bem. Não é se as pessoas olham para você e te veem como uma menina espiritual. Eu quero saber se você conhece o Senhor. Eu quero saber se você conhece o caminho. E se Jesus virar para você e disser, você conhece o caminho, Carol. E ela, será que ela vai virar para o Senhor e vai dizer, sim, Senhor, eu conheço o caminho. E eu sei para onde o Senhor foi. E eu sei que o Senhor vai vir me buscar. Eu sei que o Senhor foi para um lugar onde há muitas moradas. E o Senhor foi preparar um lugar para mim. E eu sei que se eu te amar, Senhor, como o Senhor disse, o Senhor, o Pai e o Espírito habitará em mim. Eu quero que você tenha esse tipo de resposta. Se você realmente conhece o Senhor. De vez em quando, né? Eu faço igual Jesus. Eu viro para ela e falo assim, filha, o que foi, pai? Do nada, assim. Você ama o Senhor, filha? Ai, pai, de novo, essa pergunta de novo, filha. Você ama o Senhor? Você já se fez essa pergunta? Eu amo o Senhor. Filha, você conhece o Senhor?
Filha, você crê realmente em Jesus Cristo? Eu vou andando com ela de bicicleta, às vezes eu paro ali no piscinão, fui lá no Portinho, o pessoal chama de Portinho, acho que é isso. Muito bonito, você entra ali no piscinão, se enche de repelente, vai lá beirando o muro da SEDAI, e ali tem um portinho, né? E a paisagem é muito bonita, a gente estava ali tirando foto. E eu falei, tá vendo, filha? Criação de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. Quando você olha isso aqui, você vê a glória de Deus. Você vê o poder de Deus. Você vê a autoridade que Deus tem sobre tudo e sobre todos. Olha a grandeza do Deus que nós cremos. É, né, pai? Eu viro para ela e falo assim, você crê em Deus mesmo? Você crê que Deus realmente é o Criador dos céus e da terra e de tudo que há? Você crê que realmente Deus te criou tão linda, tão perfeita? Você crê nisso mesmo? Claro que eu creio, pai, tem certeza? Você crê que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, que Ele morreu pelos seus pecados? Você já pediu perdão pelo seu pecado hoje, pelo que você cometeu, pelo que você falou, pela malcriação, pelo momento que você não quis ouvir o Senhor, ler o Evangelho, ler a Nova Aliança, o Novo Testamento, entender de Deus? Você pediu perdão? Ah, pai, hoje ainda não, então faça. Porque se não houver, querido, relacionamento com o caminho, é provável que naquele dia a gente questione por que não fomos arrebatados, e aí já era. Muito provável você lembre dessa mensagem ou de outras que você já ouviu ou que você vai ouvir, e você vai dizer, poxa, eu não fui com o Senhor porque eu não conhecia o caminho. Eu não me relacionei com o caminho. Eu não estava com o caminho, eu não conhecia. Logo eu não conhecia o Senhor que eu acreditava ser o meu Senhor. Eu não conhecia o Salvador que eu acreditava ser o meu Salvador. E eu sempre digo, é uma coisa tão simples, querido. Jesus começa a mensagem dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É só um coração contrito e quebrantado, humilhado diante dele, arrependido, é só isso. Para que você conheça o caminho, é só isso. É só você olhar, ler as alianças do Novo Testamento, ler o Evangelho, e você dizer, eu ainda não sou assim, Senhor, e eu me arrependo, porque eu não sou manso. Eu sou o sururu. Ah, Senhor, eu não sou humilde. O Senhor rejeita os humildes, mas rejeita os soberbos, mas dá graça aos humildes. Poxa, Senhor, falta humildade em mim. Eu ainda não conheço esse caminho da humildade. Muda. Eu me arrependo, é só isso. É difícil, querido. É difícil. Sim ou não? Claro que é, querido. Claro que é. Porque a nossa carne, a nossa essência, ela é soberba, ela é arrogante, ela não se humilha, ela não se curva. Por isso o Espírito Santo habita em você, amém, querido? Por isso no capítulo 14 ele diz, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, vou enviar outro Consolador. Ele estará convosco, ele habitará em vós, ele vos ensinará, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele vai convencer o homem, e o homem é em você. Ele vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não estamos sendo convencidos do pecado, da justiça e do juízo, logo não estamos nos relacionando com o Evangelho. Não estamos nos relacionando com o Senhor que é o caminho. E eu quero fechar, querido, com essa passagem. 2 Pedro 3,18 diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira parte só do versículo. Eu quero fechar com um versículo que talvez você não tenha ouvido essa noite. Para quem eu vou passar a mensagem? Pastor Kleber? Mateus? Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Pode vir, Mateus. Eu queria que você inclinasse a sua cabeça, se você assim quiser, achar que deve. A passagem que eu quero fechar nessa noite, que eu quero que ela
penetre no teu coração. Talvez você nunca tenha ouvido essa mensagem, tenha lido essa passagem no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Então, Jesus responde a Tomé, que não conhecia o caminho, que andava com Jesus, mas não conhecia o caminho. Então Jesus responde a Filipe, que não conhecia o Pai, não conhecia o caminho para o Pai. Então Jesus responde a Pedro, Jesus responde a Judas. Então respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque Jesus é do céu. Ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus Cristo, que é o caminho. Nós pedimos isso, Senhor, que o Senhor, em primeiro lugar, quebrante o nosso coração. Que a nossa mente, Senhor, ela não seja engessada por nada, tampouco pelo pecado. Que o nosso coração seja como a terra boa, a terra fértil, que a sua palavra cai, germine e gere frutos, Senhor, e frutos que permaneçam, frutos do Senhor. Que as boas e novas que o Senhor tem para o nosso caráter, personalidade, temperamento e tantas coisas, sejam manifestas e vivas em nós. Que possamos nos relacionar com o Senhor, que é o caminho. Que sejamos santificados pelo Senhor, porque o Senhor é a verdade. Que sejamos lavados pelo Senhor, que é o verbo vivo que habitou entre nós e habita através do Espírito Santo. Que nos relacionemos com o Senhor e tenhamos vida e vida em abundância, Senhor. Que tantas as outras coisas que a gente possa ter em abundância nessa terra, seja até importante, seja até legal, mas seja pouco, Senhor. Mas que seja tudo para nós nos relacionarmos com o Senhor. E se um dia o Senhor nos disser que nós conhecemos o caminho de forma pessoal, que possamos olhar nos seus olhos, Senhor, e dizer: sim, Senhor, conhecemos o caminho, porque é o Senhor é o caminho, é a verdade e a vida. É o caminho que eu quero trilhar, é a verdade que eu quero seguir e obedecer, e é a vida que eu quero regozijar nessa terra e daqui saltar para a vida eterna, Senhor. Que possamos ter um coração humilde e quebrantado, confessando os nossos pecados, nos humilhando, e vivemos tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós. Em nome do teu Filho Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém, amados. Como Deus é tremendo, né? Essa semana, na verdade tem 2 semanas, vou estar até cantando seu louvor agora, com quem Henrique cantou aqui na igreja. Eu tenho pensado muito sobre isso. Esse louvor diz assim: é tudo sobre você, tudo sobre Jesus, a nossa vida, o nosso caminhar. Resumindo aqui a mensagem, Jesus tem que ser o centro das nossas atenções, tem que ser o centro da nossa vida, tem que ser baseada no Senhor. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra solução para a gente chegar ao céu, a não ser ao Senhor Jesus. Pedir para a igreja estar se colocando de pé em nome de Jesus.
pés.